Olá, galerinha. Aqui é o professor Gerdau Marques. Eu estou trazendo hoje para vocês mais uma videoaula de matemática para as turmas de oitavo ano. Ok? Então vamos lá, pessoal. A gente vai falar hoje sobre grau de um monômio. O que vem a ser grau de um monômio? O grau de um monômio com coeficiente não nulo é dado pela soma dos expoentes das variáveis. Exemplo, pessoal. Aqui nós temos o monômio, ó, observem. Monômio 6x elevado ao quadrado, y elevado à quinta potência. Ele é do sétimo grau. Por que ele é do sétimo grau? Porque a gente soma aqui os expoentes, ó. 2 mais 5. 2 mais 5, 7. Tá bom? Vamos lá, outro. Aqui nós temos o monômio menos 1/3 AB. Ele é do segundo grau. Por quê, pessoal? Aqui nós temos o número 1 no A e o número 1 no B. 1 mais 1, 2. Então é do segundo grau. Ok? No próximo, o monômio 5,1y elevado a 6. Pessoal, aqui observem, ó, que o y está elevado a 6 e só tem o y. Então é do sexto grau. Ok? O monômio 10 é de que grau? É de grau zero, porque não tem letra próximo dele. Então a variável, tá, não aparece. Então nesse caso o grau é zero, só tem o número. Então todo monômio que aparecer somente o número, ele vai ser classificado como de grau zero. O grau de um monômio também pode ser dado em relação a uma de suas variáveis. Nesse caso, o grau do monômio corresponde ao expoente da variável considerada. Por exemplo, pessoal, aqui nós temos 3x ao quadrado, y elevado à quinta, é do segundo grau em relação à variável x. Tá bom? Se eu pedir em relação à variável x, ele vai ser do segundo grau. Se eu pedir em relação à variável y, ele vai ser do quinto grau. Tá? Em relação à variável y, será do quinto grau. Ok, pessoal? Entendido, né? A próxima, o monômio menos 1/2 a elevado ao cubo b. Ele é do primeiro grau em relação à variável b. Tá? Em relação à variável b, observem, ó, o b está elevado a 1, então é do primeiro grau. Se for em relação à variável a, se fosse em relação à variável a, ele seria do terceiro grau. Ok? Terceiro grau. Monômios semelhantes. O que são monômios semelhantes, pessoal? Acompanhe aqui, ó. Temos aqui 10x elevado ao quadrado e y, e menos 2/3 x elevado ao quadrado e y possui a mesma parte literal. Tá? Então, aquele monômio que possui a mesma parte literal, nós chamamos ele de semelhantes. No caso aqui, ó, x ao quadrado e y. X ao quadrado, ó, observe, ó, x ao quadrado e y, e aqui nós temos x ao quadrado e y. Então, monômios que possuem a mesma parte literal, nós chamamos eles de monômios semelhantes. Vamos lá, pessoal. Aqui nós temos, ó, que a parte literal é x elevado ao cubo, x elevado ao cubo e x elevado ao cubo. Neste caso, eles são semelhantes. Tá? Ó, quando dois, definição de monômios semelhantes. Quando dois ou mais monômios apresentam a mesma parte literal, eles são denominados monômios semelhantes ou termos semelhantes. Vamos lá, pessoal. Assim, são exemplos de monômios ou termos semelhantes. Aqui nós temos, né? Tá bom? Podem ver, ó. X ao quadrado e y. X ao quadrado e y. Tá? São termos semelhantes. Aqui nós temos, pessoal, ó, a elevado ao quadrado e b elevado ao quadrado, os dois monômios. Então, neste caso, eles são semelhantes. Aqui nós podemos ver, ó, x ao cubo e x ao cubo são semelhantes. E não são semelhantes, por exemplo, esses monômios. Por que não são semelhantes, pessoal? Aqui nós temos x ao quadrado e y. Aqui nós temos x, ó, elevado a 1 e y elevado ao quadrado.
Então eles não são semelhantes. Não são semelhantes. E neste caso, ó, x ao quadrado, esse outro, ou x ao cubo, né? O outro x ao quadrado e o outro x. Então esses três monômios não são semelhantes. Adição algébrica de monômios. Pessoal, como você adicionar monômios? Só podemos adicionar monômios que sejam semelhantes, tá bom? Observem, peguem logo essa observação. Então é o seguinte, acompanhe as situações a seguir. Qual é o monômio que representa a área do retângulo ABC da figura? Aqui nós temos uma figura, pessoal. Vamos lá, a figura 1. Na figura 1, a área dele, a área vai ser igual, pessoal. Ó, base vezes altura, né? Então seria 5 vezes x, o que nos dá 5x. Ok? Aqui nesse outro, pessoal, ó, essa distância também é x. Tá? Ó, paralelo, tá? Então é x. Então nesse caso, a área desta figura, a área vai ser igual a 3 vezes x, que vai nos dar 3x, ok? Então, qual é o monômio que representa a área do retângulo ABCD? Então, pessoal, ó, retângulo ABCD. Então, seria a área da figura 1, área da figura 1 mais área da figura 2. Figura 2. Então, pessoal, a figura 1 deu o quê? 5x. 5x mais figura 2 deu 3x. Então, 5x mais 3x, pessoal, como aqui são semelhantes, ó, tá? Aqui é x e aqui é x, a parte literal, nós podemos somar. 5 mais 3 dá igual a 8x. Então, pessoal, o monômio que representa a área do retângulo é 8x, ok? O exemplo 2, pessoal. Esta figura ilustra a superfície lateral de uma escada, com a indicação das medidas dos degraus. Qual é a área dessa superfície? Então, pessoal, aqui nós temos. Vamos dizer que aqui temos a figura 1, né? Ele quer a área, né? Então, a área da figura 1, a área 1, vai ser o que, pessoal? 6y vezes x. Então, nós teremos aqui, no caso, 6xy ou 6yx. 6xy, pronto. Aqui na figura 2, a área 2 vai ser o que, pessoal? Ó, 4y vezes x. O que vai nos dar, a área 2, 4xy. Ok? E a figura 3, nós temos 2y vezes x, né? Então, a área 3 vai ser 2y vezes x, que vai nos dar 2xy. Pronto, pessoal. Então, nós, para encontrarmos a área dessa superfície total, nós podemos fazer o seguinte. A área 1 mais a área 2 mais a área 3. E nós iremos ter, pessoal, 6xy, fazer aqui, ó, 6xy, mais a área da figura 2, 4xy, mais a área da figura 3, 2xy. O que vai nos dar o seguinte, pessoal. Como todas aqui, ó, xy, xy e xy são semelhantes, nós podemos fazer as somas que aparecem. Ó. 6 mais 4 é 10 e 10 mais 2 é 12. Então fica 12xy. Ok? Isso porque os termos são semelhantes. Então 6xy mais 4xy dá 10xy. Mais 2xy fica 12xy. Aqui é a área que nós procurávamos. Né? Qual é a área dessa superfície? 12xy. Em uma expressão algébrica, se todos os monômios ou termos são semelhantes,
podemos tornar mais simples a expressão adicionando algebricamente os coeficientes e mantendo a parte literal dessa. Essa operação também pode ser chamada de redução de termos semelhantes. Ok, pessoal? Então vamos lá, observe os outros exemplos, pessoal. Aqui nós temos o seguinte: 5ax menos 7ax. Pessoal, 5, eu estou com R$5 no bolso e estou devendo 7. Então eu fico devendo 2, né? E repete a parte literal. Então fica menos 2ax. Aqui nós temos a subtração de duas frações, né, pessoal? Então repete a parte literal, ó, e subtrai. Aqui ele tirou o MMC, tá bom? Se vocês quiserem fazer, podem fazer da maneira, aquela outra maneira, ó. 2/3 menos 7/6. Nós podemos fazer assim, ó. 3 vezes 6, 18, né? Aí multiplica em cruzes, ó. 2 vezes 6 dá 12, menos 3 vezes 7, 21. Aqui nós temos, pessoal, 12 menos 21, ó. Eu estou com R$12 e estou devendo 21, fico devendo 9 sobre 18. Dá para a gente simplificar os dois membros da equação por 9, da fração, né? Por 9. Então vai ficar menos 9 dividido por 9 é 1. E 18 dividido por 9 é 2. Ó, pessoal, menos 1/2. Tá aqui, ó. Menos 1/2 AY ao quadrado. Tá bom? Vocês podem fazer desta maneira ou tirando o MMC, que é o menor múltiplo comum aos dois, ao 3 e ao 6. Ok? No outro exemplo, nós temos 9mn menos 15mn mais 6mn. Pessoal, se nós somarmos, né? Ó, 9 menos 15 fica menos 6mn. E menos 6 mais 6 vai dar o que, pessoal? Vai dar 0. Então fica 0mn, que vale somente o 0. Ok? Pessoal, lá no livro de vocês, tá bom? Lá no livro de vocês, na página 112, aqui ó, na página 112, nós temos questão 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Façam, tá? Essas 13 questões para vocês treinarem o assunto de hoje, ok? Espero ter ajudado vocês e até uma próxima oportunidade. Valeu, galera!